A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe 2 Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. A diferença foi apertada, como se esperava. Um pouco mais de 2 milhões de votos separaram o atual presidente Jair Bolsonaro de Lula, que assume o governo do Brasil pela 3ª vez no dia 1º de janeiro de 2023. O petista voltará ao Palácio do Planalto depois de uma eleição histórica. Jamais um presidente havia sido derrotado no exercício do mandato, desde que a reeleição foi instituída em 1998. Em seu primeiro discurso, Lula deixou claro, além da promessa de governar para todos, inclusive para os eleitores de Bolsonaro, que vai priorizar o combate à fome. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Logo após a confirmação do resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral, alguns dos principais aliados do presidente Bolsonaro, como o ministro das Comunicações Fábio Faria e os ex-ministros Sérgio Moro e Ricardo Salles, foram a público reconhecer a derrota. Bolsonaro, no entanto, até o fechamento desse episódio, não havia se pronunciado a respeito do resultado das urnas. Coube ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, o principal aliado do governo no Congresso, afirmar com todas as letras que a vontade do eleitor será cumprida. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada e seguiremos em frente na construção de um país soberano, justo e com menos desigualdades. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. Mas essa foi uma eleição tensa até o fim. Além do uso da máquina na campanha no segundo turno, os eleitores foram surpreendidos por operações da Polícia Rodoviária Federal, apesar de uma determinação da Justiça Eleitoral que vetava as blitz durante a votação. Muitos prefeitos se revoltaram. Em pleno dia de eleição, blitz da Polícia Rodoviária Federal, certo, aqui na entrada de Cuité, impedindo que algumas pessoas possam deixar de vir votar. Parece orquestrado? Parece sim. Mas afinal, o que determinou a inédita derrota do candidato à reeleição? Qual foi o peso do grande arco de alianças que Lula formou no segundo turno? E quais são os desafios imediatos do petista? Esses são os temas do Ao Ponto Especial desta segunda-feira, o primeiro após a mais acirrada eleição disputada à presidência do Brasil desde a redemocratização. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o editor executivo Paulo Celso Pereira e com o editor de política Thiago Prado. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira e Thiago Prado. Se vocês pudessem elencar um ponto ou pontos que foram determinantes para essa vitória do Lula e, naturalmente, para a derrota do Bolsonaro, Paulo Celso, o que você apontaria? Eu acho que, como em toda campanha à reeleição, essa é, antes de mais nada, uma rejeição a um governo estabelecido. Essa derrota do Bolsonaro, eu acho que é fruto do mau governo que ele fez ao longo dos 4 anos. Assim a população viu e por isso que decidiu trazer de volta o Lula. Acho que tem vários fatores. Acho que difícil, para mim é muito difícil imaginar que um outro candidato contra o Bolsonaro também sairia vencedor. Acho que o Lula e depois dessa vitória, acho que isso dá para falar com segurança, o maior líder popular brasileiro desde a redemocratização.
Ele chega a um terceiro mandato fruto da conexão popular que ele tem, né? A história de vida do Lula é uma história única, né? Sobre vários aspectos, seja a história de um migrante nordestino que vem de uma classe mais pobre, se torna o maior líder sindical do país, perde 3 eleições presidenciais em sequência, vence na 4ª, e aí desde que ele vence em 2002, a gente teve 6 eleições e o partido dele ganha 5, quer dizer, 2002 e 2006 com ele, 2010 e 2014 com a Dilma e agora 2022 novamente com ele. É impressionante a fortaleza que é o PT, a competitividade que tem o PT nas disputas nacionais. Em todas as eleições, desde 89, ficou em primeiro ou em segundo lugar. E ele chega agora a um terceiro mandato. Acho que fruto, em boa medida, eu acho que o ponto de partida dele na corrida foi muito pelo que ele é, e pelo o que ele foi como presidente. Ele fez 2 governos que foram muito reconhecidos pela população. Mas ele só chega a essa vitória, ainda que uma vitória, né, que foi muito estreita, um 51-49. Ele só chega a isso pela rejeição ao governo Bolsonaro, ao que foram esses 4 anos. Acho que ao longo da campanha a gente viu vários aspectos específicos. Acho que o mais óbvio foi a condução da pandemia. Um fenômeno, uma tragédia global, mas que o Brasil se saiu muito mal e que quem liderou os piores momentos da conduta brasileira foram liderados pelo presidente Jair Bolsonaro. Contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Claro que isso teve um impacto na economia, que de fato agora a economia começa a ter uma leve retomada. Teve um impacto no mundo todo, é verdade, na economia. Muitos países sofreram economicamente, mas fato é que o presidente não conseguiu convencer a população que ele era a pessoa para melhor conduzir o país daqui em diante. Então, teremos agora mais 4 anos agora de Lula voltando ao poder. Eu acho que eu queria falar um pouco, muito mais do Lula nesse início, de virtudes do Lula, do que propriamente de deméritos do Bolsonaro. Concordo que quando um candidato é o presidente em exercício, o resultado da eleição tem muito a ver com a rejeição a ele, mas eu quero falar muito do Lula, assim, né, que nos últimos 6 anos aí o PT teve, acho que 2 derrotas muito fortes, né? Você teve o impeachment da Dilma em 2016. Eu estava dando uma olhada nos institutos de pesquisa e ali em 2016 o Lula ele chegou a ter 60%, mais 60% de rejeição da população. 2 anos depois de 2016, 2 anos depois do impeachment, o Lula foi preso, né? Ele ficou mais de 500 dias na cadeia. Então, é muito impressionante a reviravolta, o renascimento dessa liderança política dada por muitos como morto. Ele fez até questão de falar sobre isso no discurso dele. Quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Quando ele volta para o jogo com aquela decisão de 2021, né, no meio da pandemia, o que é muito interessante ali, aí eu começo a falar um pouco das virtudes do Lula. Eu lembro que ele faz um discurso, logo depois que ele volta para o jogo, em que ele ataca exatamente esse ponto que o Paulo Celso falou, que eu acho que é vital para essa construção de rejeição do Bolsonaro, a pandemia. Vale lembrar esse discurso do Lula. O Lula começa a atacar o Bolsonaro nesse cerne ali da questão que era a vacina, que o Bolsonaro demorou demais para comprar, né? Então ali já dá para ver um Lula muito em forma, voltando para o jogo, né, já se colocando como pré-candidato à presidência, com um discurso muito encaixado. Eu lembro que há muito tempo o Lula não falava num discurso muito grande, e todo mundo ficou muito impressionado com aquele discurso do Lula. Então ali ele já se coloca como o grande opositor do Bolsonaro, e a partir dali ele começa a ter um crescimento nas pesquisas muito consistente, e que a gente chega aí no final da eleição e que ele manteve uma linha ali, né, reta nas pesquisas. Claro que, como o Paulo Celso falou, a distância foi curta, mas o Lula se manteve ali tendo maioria o tempo todo, né? Em nenhum momento nas pesquisas ali, né, o Bolsonaro ultrapassou o Lula, né?
Então, acho que teve um início de Lula com um discurso muito encaixado. Depois, ele foi fazendo aqueles movimentos que nós mesmos considerávamos os movimentos que ele teria que fazer. Ou seja, ele trouxe Geraldo Alckmin para ser o vice dele. Acho que foi um movimento extremamente importante. Um ex-tucano que teve uma disputa duríssima contra ele em 2006. Então, tudo aquilo que a gente falava que ele deveria fazer, isso ficou mais claro ainda no segundo turno. Essa cara de frente ampla que ele deu para a campanha dele foi muito relevante, eu acho, né? Acho que nunca antes, a gente está publicando hoje uma entrevista no Jornal o Globo com o Carlos Fico, historiador. Ele fala exatamente isso na entrevista. Nunca antes ele viu uma frente ampla formada tão grande. E ele até fala que incrível como, mesmo com essa frente ampla, a distância foi super curta. Então foi outro movimento importante. A gente veio falando ao longo da campanha sobre como era importante se organizar no campo digital. O Lula se organizou no campo digital, né? Eu acho que a única coisa, e a gente falou hoje é o nosso 11º programa, a gente falou aqui ao longo da campanha, a única coisa que talvez o Lula tenha subestimado foi a questão dos evangélicos. Que ele só fez a carta para os evangélicos na reta final, ele demorou, né? A gente está falando aqui que a campanha do Lula começou em 2021 com esse discurso contra a gestão do Bolsonaro na pandemia. Nesse período inteiro ele não encaixou nada com relação a evangélicos. Talvez aí, se ele tivesse feito alguma sinalização antes, talvez essa campanha não tivesse sido tão acirrada, né? Acho que foi a única coisa que pegou para ele. E acho que o Bolsonaro, acho que a pandemia, por mais que a pandemia não tenha sido um assunto agora durante a campanha, mas cristalizou demais essa rejeição a ele. Acho que toda a postura dele com relação a algumas falas, né? A gente veio falando aqui muita coisa que ele falou, que ele teve que pedir desculpa ao longo da campanha, né? Agora, a gente vai ter que, né, refletir, porque teve muita coisa na reta final que pode ter feito a diferença mesmo, assim. Paulo Guedes e salário mínimo, será que... A gente nunca vai saber, na verdade, o que foi a coisa que realmente não fez o Bolsonaro virar, ou o Paulo Guedes, na verdade, é só na reta final, mas teve uma série de outras bobagens que o Bolsonaro falou. Roberto Jefferson, Carla Zambelli, esses episódios aí, 3 locados do final. Mas a impressão que dá é que, mesmo sem esses episódios, talvez fosse muito difícil de virar. A gente vai falar aqui dos números, das votações por estado, enfim, mas acho que é isso. Acho que a gente tem que enaltecer aqui a vitória do Lula, o renascimento de uma figura na política que há 6 anos o PT estava sendo considerado um ator político morto. E está mais do que vivo, elegendo a 2ª maior bancada da Câmara e elege 4 governadores, que é a quantidade ali, junto com a União Brasil, o partido que mais elegeu governadores, né? Todos no Nordeste. Então é um excelente resultado para o PT, que era tido como morto na política nacional. Tiago, deixa eu pegar esse gancho da frente ampla para falar sobre um assunto que a gente tocou várias vezes aqui também ao longo do segundo turno, que era a questão dos apoios, né? A gente discutia quem entrega mais, o apoio dos governadores ao Bolsonaro, a frente ampla do Lula. E, na verdade, você pode olhar de 2 ângulos, né? Porque a diferença do Bolsonaro para o Lula caiu de 6 milhões de votos no primeiro turno para 2 milhões. É verdade que a diferença em Minas, por exemplo, se estreitou muito. Então, a gente pode considerar que o Zema, de certa forma, entregou mais votos ao Bolsonaro em Minas, ainda que o Bolsonaro tenha perdido. Em São Paulo também a diferença foi expressiva com a vitória do Tarcísio e talvez o apoio do Rodrigo Garcia também. Mas, por outro lado, o Lula ganhou a eleição por uma margem estreita. Até que ponto também fez essa diferença esse apoio, por exemplo, da Simone Tebet, do Janones nessa frente digital, Marina Silva, Fernando Henrique, enfim, essa construção de alianças que ele conseguiu e de apoios, né, no segundo turno. Eu acho que pode ter feito a diferença em São Paulo. A gente fez um levantamento ali há pouco sobre as diferenças de primeiro turno e segundo turno. Eu vinha fazendo essa matemática aqui para mostrar o quanto que era difícil mesmo, assim. Então vamos lá. São Paulo, primeiro turno, o Lula teve 10,4 milhões de votos, o Bolsonaro 12,2 milhões de votos, a diferença foi de 1,8 milhão. A campanha do Bolsonaro, eu vinha dizendo aqui, esperava dobrar esse resultado em São Paulo. Então, eles esperavam chegar a 3,6 milhões, tinha gente até que esperava 4 milhões de diferença, né? Isso não aconteceu. Houve uma ampliação da vitória em São Paulo, então
O Lula teve 11,5 milhões de votos. Em São Paulo, o Bolsonaro teve 14,2 milhões. A diferença foi de 2,7 milhões, ou seja, a diferença se ampliou em 946 mil votos. É um aumento da distância, mas não aquilo que a campanha esperava. Nunca saberemos, né, se foi essa questão desses apoios em São Paulo. Acho que a gente tem um resultado de eleição tanto para governador quanto para presidente. Em São Paulo a gente falava aqui que a gente esperava uma lavada do Tarcísio. O Tarcísio ganhou bem em São Paulo, não dá para dizer que ele ganhou apertado em São Paulo. 93,6% das urnas apuradas, que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é o governador eleito de São Paulo, tem 55,34% dos votos válidos. Mas eu tinha uma crença, e muita gente também tinha essa crença nas campanhas, que essa diferença poderia ser maior. Então, a gente pode ter tido um bloqueio aí desse avanço em São Paulo. Em Minas, eu concordo com você. Em Minas fez diferença, o Zema. Acho que está claro isso. A diferença estreitou muito. O Lula vence em Minas, mas a diferença se estreitou em 513 mil votos, né? Então, é nítido ali que o Bolsonaro, de alguma forma, cresceu. Aliás, o Bolsonaro, ele tinha uma diferença de 6 milhões, a diferença acabou sendo de 2 milhões. Então, onde é que a gente viu esses avanços acontecendo mais do Bolsonaro? Fiz o rankingzinho aqui. São Paulo em primeiro, como eu falei. Minas em segundo. Rio Grande do Sul em terceiro. A gente vai chegar lá, falar de Eduardo Leite e Onyx. Despeito do Onyx ter perdido, né? O que mostra como ele perdeu uma grande oportunidade. Era pra ele ganhar a eleição. Ali foi o Onyx que perdeu. Exatamente. É o Onyx que A gente vai chegar lá. Calma, Motinho. A gente vai chegar lá. Paraná em quarto, né, que ele avançou. Santa Catarina em quinto, ou seja, o Sul tendo aí um avanço do Bolsonaro. E o Rio de Janeiro em sexto lugar, um avanço tímido do Rio, de 263 mil votos apenas. Esperava-se, né, que talvez a Baixada Fluminense fizesse esse avanço muito forte ali. Isso não aconteceu, assim. Então, acho que é importante a gente mostrar que o padrinho, né, o grande padrinho que ele arrumou no segundo turno, o Zema, eu acho que fez a diferença. Mas como a gente vinha mostrando, não era suficiente essa virada em Minas. Era preciso ampliar muito em São Paulo. E no Nordeste, que ele consegue reduzir a diferença, mas ele reduz em 393 mil. É muito pouco. Então, como não aconteceu a tal abstenção que a gente tanto falava, ela cresceu um pouquinho ali na comparação com o primeiro turno. Então, acho que é isso. Acho que a matemática ficou difícil para o Bolsonaro, como a gente vinha falando aqui. E aí, Paulo Celso, pegando esses apoios de segundo turno especialmente, e os nomes do lado do Lula, né? A Simone Tebet, o Janones, e o apoio que foi dado por meio da demonstração de voto de todos os economistas que serviram aos governos do PSDB, os formuladores do Plano Real. O Lula disse nos seus 2 discursos claramente que quer governar para todos, não só para os seus eleitores, que sabe muito bem que essa vitória não é do PT nem do Lula, mas desse amplo arco de apoios que deram a ele a vitória na mais difícil eleição que ele já concorreu, segundo o próprio Lula, o quanto que esse grupo deve estar representado no governo e deve, inclusive, atuar nessa complicadíssima transição que se avizinha, que a gente nem sabe muito bem como será essa transição. Eu acho, Moti, que primeiro é interessante notar que essa distância tão pequena que teve do resultado vai impor ao PT um choque de realidade. Quando o Lula coloca o Alckmin de vice, ele sofre uma fortíssima rejeição formal dentro do PT. Grupos dentro do PT fazem manifestos contra a chegada do Alckmin como vice do Lula. E durante muito tempo se falou, não, mas o Alckmin não dá voto, o Alckmin dá prestígio, o Alckmin dá uma boa foto e tal, mas não dá voto. Eu acho que numa margem tão pequena como a que ficou, eu acho muito difícil, e é claro que as hipóteses, a gente nunca vai saber todas as hipóteses efetivas que levaram, não, e se o Guedes não tivesse falado bobagem no final, o Bolsonaro teria ganho, a gente nunca vai saber, são 1.000 razões. Mas, concretamente, eu acho muito improvável que o Lula tivesse vencido essa eleição se ele não tivesse conseguido fazer essa foto ampla que inclui Fernando Henrique, inclui Marina Silva, inclui Alckmin, inclui Serra, inclui praticamente todos as grandes lideranças
políticas dos últimos 30 anos do Brasil, exceto o próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro fez uma campanha em torno do bolsonarismo. A foto dele não tem ninguém que não seja bolsonarista real. A gente viu o Lula fazendo campanha e, de repente, o Armínio Fraga, que poucos economistas foram tão atacados pelo PT quanto o Armínio Fraga até hoje, e de repente está o Armínio Fraga defendendo ele. Acho que se não fosse esse grupo que de fato perdeu eleições seguidas e que, portanto, poderia se dizer, não, tem pouco voto, mas o Lula ganhou com bem pouco voto. Então, eu acho que essa margem não teria ocorrido, e acho que o Lula deixa claro isso no discurso dele, quando ele fala que vai ser uma frente ampla. Acho que ele precisa, sim, incluir essas pessoas no governo. Agora é aguardar e ver quem vai querer também participar. Não é trivial, porque muitos deles fizeram um apoio em nome da democracia e não em nome de um governo do PT, né? E aí me refiro especialmente a quem apoiou só no segundo turno. Não necessariamente essas pessoas vão querer participar de um governo, mas acho que o Lula vai ter à disposição dele muitos quadros bons da sociedade brasileira. Acho que na área ambiental, por exemplo, vai ser facílimo ele escolher bons quadros. Acho que na área econômica ele tem muitas opções à disposição dele. Acho que existem pessoas ligadas historicamente a setores estratégicos do país, como educação e saúde, que são duas prioridades de qualquer governo, especialmente em função do desempenho muito criticado do Bolsonaro. Acho que vai haver uma movimentação de pessoas que atuam há anos no setor para tentar reconstruir esses setores. Então eu acho que o Lula tem esse facilitador. Como a eleição dele é uma eleição de uma frente, eu acho que vai ter muitos quadros à disposição dele para ele poder escolher os melhores. Se a gente voltar ao primeiro governo dele, o primeiro governo dele é um governo de grandes quadros, inclusive de vários que não votaram com ele. É interessante que o primeiro governo dele tinha quadros que tinham votado no PSDB, a começar pelo Henrique Meirelles. Tinha o Furlan também, tinha o Roberto Rodrigues. Sim, o Roberto Rodrigues. Então foi um governo bem ampliando, né? Exatamente. E é o que eu espero agora, na verdade. Agora tem a Simone, porque eu queria falar da Simone, porque no primeiro discurso, antes da mulher Janja, antes do Alckmin, antes de qualquer petista, o primeiro nome citado pelo Lula é o da Simone Tebet. As pessoas que vieram no segundo turno, como a companheira Simone, que foi candidata pelo PT. Muito se fala na possibilidade de ela assumir o Ministério da Educação. Agora, pelo que me parece, a Simone vai escolher exatamente o que ela quiser. E o Lula vai entregar para ela o que ela quiser, ou estou errado? Maltic, eu acho o seguinte, agora o Lula vai tirar uns dias de férias, ele falou em 2 dias, 2, 3 dias, vamos ver exatamente quando ele recomeça. Tem que recuperar a voz, que nem você, né, Paulo César? Pois é, o jogo do Flamengo fez mas isso. é bom a gente falar que o assunto é jogo do Flamengo, né? Ele é corintiano, para ele vai ser mais fácil. Eu acho que montagem de ministério, a gente já viu várias, né? Se a gente pegar de 2002 para cá, que é mais recente, isso é um xadrez, não é uma coisa simples assim. Eu não acredito muito nesse papo. Não, a Simone escolhe o que ela quiser. A única pessoa que escolhe o que quiser é o Lula. Ninguém mais escolhe nada. Acho que o Lula vai querer dar para Simone um ministério relevante. Só que ele vai ter que ver, eu acho que o Lula vai agora ter que fazer um xadrez que não é simples. Ele já sinalizou que ele quer um governo com maior representatividade feminina na esplanada. A Simone é ótima para isso, porque facilita para ele. Ele vai querer uma diversidade racial. Já disse que vai ter um ministério dos povos originários, ou ministério dos indígenas, com um ministro indígena, ou uma ministra. Então, eu acho que esse xadrez ele não é trivial. Ele precisa escolher nomes para a economia que sejam bem recebidos pelo mercado, porque ele fez um governo. Eu acho interessante a gente perceber isso. Eu acho que teve dois grupos que ele demorou muito a fazer sinalizações. Um foi os evangélicos, como o Thiago falou, mas o Lula demorou muito a fazer sinalizações concretas para o mercado. E ao fim e ao cabo, ele não fez a sinalização que o mercado realmente queria. Fez uma sinalização, vai ter algum modelo fiscal, alguma âncora e tal. Sempre foi uma coisa bem genérica. Acho que ele agora vai ter que escolher um nome que concretamente
o mercado receba bem. E aí eu lembro um erro que a Dilma comete em 2014, quando ela se reelege. É importante o Lula escolher esse nome, na minha opinião, o primeiro nome que ele tinha que escolher e que anunciar prontamente é o do ministro da Fazenda. Porque hoje ele está com muito poder. Então hoje, qualquer nome que ele escolha, que seja bem ligado ao que ele pensa, vai ser bem recebido, porque não tem muito o que fazer, é a festa da vitória. A Dilma ficou adiando, demorou muito para escolher seus ministros. E quando ela escolhe a equipe econômica dela, ela acaba tendo que escolher o Joaquim Levy, que não era o nome que ela queria, não era alguém com quem ela acreditava, e que vem aí uma crise. Enfim, esse é um dos motivos que dão início à crise dela, porque fica aquele negócio, o mercado vai aumentando o sarrafo, porque se você não diz quem você quer, é porque você não sabe o que você quer na verdade. Então eu acho que o Lula precisa começar a nomear e deveria começar pela equipe econômica, e eu acho que isso vai balizar um pouco quais são os espaços que vão sobrando. Ele vai ter, na minha opinião, que encontrar um espaço para Haddad. O espaço óbvio, digamos assim, para o Haddad seria o Ministério da Educação, mas ele pode botar o Haddad em outro. O Haddad é um homem qualificado, fez uma boa gestão à frente do Ministério da Educação. Acho que ele tem condição de ser alocado em vários ministérios, mas resumindo é isso. Eu acho que agora a gente vai começar a ver uma transição. Acho que ele deve anunciar fatiados nomes, é assim que tradicionalmente se faz. E acho que ele deveria começar pela área econômica, que é onde vai haver maior expectativa. O resto ele tem muita gente boa aí à disposição, que vai topar trabalhar. Não acho que vai ser uma grande dificuldade. Então, mas não dá para fazer um ministério só de notáveis, né? Porque ele vai precisar de maioria no Congresso. E aí, como é que você... Tudo bem, aí vai botar a Marina Silva no meio ambiente, o Haddad na educação, e o resto da galera que ele vai precisar para ter maioria no Congresso, ele vai botar onde? Acho que são muitas coisas a serem contempladas, né? Por isso que, como o Paulo Celso falou, é um xadrez, né? Porque você tem aí esses ministérios, né, que ele precisa colocar pessoas da própria confiança, você precisa atender a todas essas promessas de campanha de atender mais a mulheres e outras minorias também no ministério. É preciso garantir maioria no Congresso, é preciso contemplar os partidos que estiveram com o Lula agora, né? Eu acho que o desafio inicial é o da economia, diante de tantos esses que eu listei aqui, né? E acho que Lula sinalizou isso ao longo da campanha, será um político, né? É o que está sinalizado até o momento. Claro que nesse segundo turno foram incorporados algumas grifes, vamos dizer assim, à campanha, Pércio Arida, Armínio Fraga, mas eu não imagino que esses nomes seriam nomeados pelo Lula para o Ministério da Economia. Melhor, eu me surpreenderia. Acho que, eu falei Ministério da Economia aqui, mas acho que a gente deve voltar a ter aquele padrão de Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, que faz com que duas vagas, né, vamos dizer assim, sejam abertas nesse campo. Acho que E talvez novamente um de indústria, comércio, né? Um de indústria e comércio. O próprio Bolsonaro veio sinalizando na campanha que ele faria isso, né? Se ele fosse eleito. Acho que a gente publica hoje no Globo ali uma série de nomes, né, cotados para ministérios, né? É o assunto agora do momento dessa semana que vai entrar. Acho que o deputado Padilha, Alexandre Padilha, é um nome muito cotado para o Ministério da Fazenda, de um futuro governo Lula. Outro médico, né? Assim como Palocci. Outro médico, só que não com tanta penetração, acho que nessa burocracia petista como Palocci. Acho que é a única coisa que pode ser ruim ali para ele. Destacaria também, é um nome muito cotado, Wellington Dias. Pode ser um nome ali para... Ex-governador do Piauí. Exatamente. Pode ser um nome para a Casa Civil, né? É um nome muito cotado para a Casa Civil, para essa articulação política, uma pessoa, uma função extremamente importante ali na esplanada. Concordo com o Paulo Celso, acho que o Haddad deve ter alguma posição ali no ministério. Acho que Jacques Wagner é um nome também cotado, né? Será que vai para a defesa? Bem que o Rui Costa fica sem mandato na Bahia, né? Pois é, mas a relação ali é muito mais próxima do Lula com o Wagner, né? Será que ele vai para a defesa, né? O Lula, ele vai precisar, né, ter um restabelecimento de contato com os militares que, importante se dizer, nenhum hoje se manifestou, né? Ninguém falou nada nessa noite, né? Então, acho que Lula tem esse nome ali. Acho que o senador eleito Flávio Dino deve ter um lugar
na Esplanada. Muito se fala dele no Ministério da Justiça, pode ser uma opção. A gente não falou da Marina aqui, fica muito claro, né, a especulação dela voltar para o Ministério do Meio Ambiente. Faz todo sentido, ela já deu até entrevista para veículos estrangeiros falando sobre isso. Não vejo outra posição para a Marina. Exatamente. Você vê outro lugar para a Marina estar, né? Acho que não também, acho que seria uma sinalização do Lula interessante, para a Marina também poderia ser interessante talvez, mas é um xadrez, assim, então não é muito importante. O Lula acabou de vencer a eleição, gente, então é óbvio que nem ele tem claramente essas coisas na cabeça dele, ele talvez não tenha, ele tem ali, claro, algumas opções, assim, mas as definições serão tomadas a partir de agora, né? Em relação à Marina, tem essa possibilidade também dele estabelecer uma espécie de autoridade horizontal, né, climática, que seria que balizaria todo o governo. Então talvez seja até uma posição diferente de ministra do meio ambiente. Lembrando que Lula se comprometeu com a Marina a criar essa autoridade para ter o apoio, aquele apoio programático envolvia a autoridade climática. Reencontro político e programático. Porque do ponto Agora, só mais uma coisinha aqui sobre ministério. Eu tô com muita curiosidade para saber o seguinte: o Lula pós-prisão, pós-Lava Jato, foi um Lula que deu muito valor a determinadas figuras que ficaram do lado dele o tempo todo. Acho que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela é o símbolo disso, né? Muita gente, a gente já fez várias matérias, né, de pessoas, né, insatisfeitas com a presidência da Gleisi, etc. O Lula manteve ela ficou na presidência do partido. E aí, será que ela vem para o governo, como já foi, né, no governo Dilma, ou ela fica na burocracia partidária? A Luiz Mercadante, que a gente que cobre aí há algum tempo PT, né, que sempre viu o Lula não dando um espaço grande para o Mercadante em governos dele, ficou claro que nessa campanha ele foi muito relevante, ele ficou o tempo todo ao lado do Lula, responsável por articular a questão do programa de governo. E agora, na formação de um ministério do Lula, será que ele vai ter um espaço, né? E Cristiano Zanin, o advogado, né, do Lula, também uma pessoa que ele dá muita importância, principalmente depois das anulações dos processos. Eu falei 3 figuras aqui que costumam até ser um pouco subestimadas, eu acho, pela classe política, na questão da capacidade gerencial de ministérios. Será que o Lula vai ser leal a essas figuras, ou essas figuras vão continuar nos seus respectivos campos? Ou seja, Mercadante na Fundação Perseu Abramo, Gleisi na presidência do PT e Cristiano Zanin como advogado e até especulado para uma vaga no Supremo, que eu acho que vai ser outra grande função aí que a gente vai especular muito a partir de agora. Então, acho que tem muita notícia agora para a gente apurar ao longo da semana, que eu acho que nem o próprio presidente eleito Lula tem ainda a vaga ideia do que vai fazer. Eu acho que só tem um nome que está sacramentado, que é o Ricardo Stuckert como fotógrafo oficial. Isso, com certeza. Da presidência da República. Esse eu a gente pode coloco apostar. até dinheiro. Dá para neutralizar aquele almoço aqui? Sim. Não, porque esse eu aposto junto contigo. Agora, a gente falar um pouquinho da transição de governo, né? O que vocês esperam, se vai ter transição ou não? Enquanto Lula falava no discurso sobre pacificar, unir, governar para todos, grupos mais radicalizados do bolsonarismo estavam fechando estradas, seja ao norte, seja ao sul do país. O povo está fechando tudo. Vamos parar o Brasil! Chega de sermos burros! Ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro não deu nenhuma declaração, nem mesmo pelo Twitter, após a vitória do Lula. E o Lula mesmo disse que não sabe se vai ter transição ou não. E a gente que já cobriu transições de governo sabe o quanto que é importante. O Lula falou especificamente: preciso conhecer a máquina para saber o que eu vou pegar pela frente. O Bolsonaro vai dar ao Lula, Paulo Celso, o conhecimento da máquina antes do dia 1º de janeiro? Maltic, eu acho que ele vai, porque eu acho que se ele não der, a justiça vai mandar ele dar. Mas o PT tem uma estratégia para isso já, que tem muitos servidores, né? A máquina pública brasileira é composta, sobretudo, de servidores concursados, são pessoas que
a imensa maioria já trabalhou em governos do PT e muitos deles hoje são próximos ao PT, enfim. Então o PT já tem mantido contato com servidores de diversos órgãos que já se mostraram à disposição para ajudar no que o governo não quiser ajudar. Então eu acho que não acredito que o Bolsonaro vai fazer uma transição republicana como foi a do Fernando Henrique pro Lula em 2002. Realmente eu acho isso impossível. Mas eu acho que é uma transição diferente, porque o PT conhece muito a máquina pública federal. O PT estava lá até ontem, né? Até 2016, 6 anos atrás eles estavam na máquina pública federal. Tem muita gente com afinidade com o partido que é concursado, que continua da máquina pública nos mais diversos órgãos. Isso, inclusive, era uma reclamação do Bolsonaro, né? Que achava que havia, em alguns locais, inclusive, sabotagem de servidores e tal. Então, eu não acho que isso vai ser um grande problema para o Lula, não. Acho que eles chegam conhecendo quais são as estruturas da máquina. Acho que isso vai causar um aborrecimento aqui, outro ali. Ele vai ter, sinceramente, acho até que o Lula vai usar isso como álibi mais à frente. No início do governo vai dizer, não tive acesso a tudo que eu devia, peguei o que é uma operação padrão também, digamos a verdade, de qualquer eleito que derrota quem está no cargo, né? Sempre chega e diz que pegou um negócio horroroso, que era uma máquina terrível. Então eu acho que o Lula vai, inclusive, usar isso e acho que o judiciário vai obrigar o governo a repassar o que é fundamental, o que é central mesmo. Acho que o governo vai ser obrigado a passar. Eu tô um pouco mais pessimista que você nessa coisa da transição. O Bolsonaro hoje ficou em silêncio. Eu acho que há uma grande dúvida ali naquele entorno mais radical dele, qual é o próximo passo. Então, acho que se dependesse dele, ele ia querer esticar a corda e ele viu que não tem ambiente. Eu acho que ficou difícil. Assim. Agora, por que eu falei que eu estou mais pessimista? Assim? Eu vejo muita dificuldade de uma transição. Assim. Ainda que a justiça faça alguma coisa, eu acho que o que puder ser feito para dificultar, sei que você falou ali que eu acho que não vai ser igual a transição que foi feita de Fernando Henrique para Lula. Mas eu acho pior, assim, eu acho que vai ter muita dificuldade em muitas áreas. Eu não consigo imaginar a cena ainda do 1º de janeiro, a passagem da faixa, por exemplo. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho impossível. É difícil para mim de imaginar. Claro que a gente vai ficar aqui especulando e tal. Então eu acho que, assim, vai ser difícil, assim, a gente não vai ter uma transição de qualidade, assim. Não eu acho que tem um problema que a sociedade está muito dividida. E eu acho que muito apaixonada ao mesmo tempo. Quando a gente vê esses caminhoneiros que hoje à noite foram para as estradas dizendo que não aceitam, eu acho que as cenas na frente ali do Vivendas da Barra, né, as pessoas muito emocionadas, chorando, o tom de terra arrasada adotado por quem apoiou o presidente Bolsonaro, por quem votou, por quem acreditou, eu acho que essa é a grande fissura que vai ser difícil o Lula fechar, assim. Eu acho que ele vai pegar uma sociedade muito dividida, onde o conservadorismo ficou muito forte, e a gente viu isso no parlamento e nos governos estaduais, né? Existe hoje realmente um movimento conservador, um movimento de centro-direita, de extrema-direita grande no Brasil, quase majoritário, na verdade, né? O país está completamente dividido. Acho que o movimento de direita hoje no Brasil é maior do que o movimento de esquerda. O Lula não ganha com a esquerda, o Lula ganha com o centro. A direita é significativamente maior do que a esquerda. Eu acho que o Lula vai enfrentar uma oposição que ele nunca viu na vida. Isso eu tenho, assim... eu estava lá em Brasília no segundo mandato dele, o primeiro mandato eu acompanhei como repórter, claro, é completamente diferente. O Lula tinha uma maioria muito folgada no segundo mandato, ele perde a CPMF num acidente de percurso por uma série de razões, mas ele tem uma oposição que no primeiro governo não foi para o impeachment dele no mensalão, optou por não ir declaradamente para o impeachment contra ele no mensalão. Isso é impensável. Vai ter pedido de impeachment do Lula feito pelos bolsonaristas em fevereiro, entendeu? Eu acho, isso é força de pressão, claro, mas quer dizer, os bolsonaristas vão radicalizar, tanto que a promessa deles é toda essa, né? Você pega os Nicolas Ferreira, né, o deputado mais votado do país, você pega a Carla Zambelli, você pega o núcleo bolsonarista, tá absolutamente fanático para fazer a oposição mais radical. Quando você tinha o governo Lula em 2000 já no segundo mandato, por exemplo,
Os líderes opositores dele eram ACM Neto, Ronaldo Caiado, o próprio Onyx, mas não é o Onyx versão 2022, não. É um Onyx muito mais soft do que o de hoje em dia. E com aliados na presidência da Câmara, né? Claro. Que eles deixam de ter quando o Eduardo Cunha assume e a Dilma acaba caindo. Eu acho que assim, o cenário congressual, eu acho que o Lula vai construir a maioria, eu acho que agora já mudando um pouco de assunto, né? Acho que o Lula não vai ter muita dificuldade em construir uma maioria. Mas a ala que antagônica a ele, eu acho que é uma ala muito radicalizada, como eles nunca conheceram. Até porque, nessa coisa de construção da maioria, voltando ao que a Carol falou, da necessidade de construir a maioria com essa composição ministerial, eu acho que ele vai ter essa facilidade, porque quer dizer, tem alguns partidos ali, PSD, por exemplo, eu acho que dá para o Lula criar o centrão do Lula, vamos dizer assim. Você tem União Brasil, você tem o PSD, esses dois partidos aqui já poderiam compensar um PL, um PP, e aí o republicano você precisaria ter mais um. Acho que com o MDB, que poderia ser o terceiro, essa reta final com o Temer pode dificultar. Chamou o Temer de golpista, mais uma vez, já tinha chamado no primeiro turno, voltou a chamar. Então talvez não seja tão simples, mas concordo que atrair partidos para uma base pode ser simples. O que pode ser uma cilada, eu acho que é uma operação que o Lula precisará formular a estratégia esse ano, é a questão da presidência da Câmara. O PT, então a gente falou do Lira aqui, que reconheceu o resultado hoje, bem rápido, aliás, né? Foi super rápido nos primeiros ali. É hora de desarmar os espíritos, estender as mãos aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas. O PT vai lançar um candidato contra Arthur Lira, tá claro? E só um detalhe, reconheceu o resultado cercado pelos líderes do PP, do governo e do partido da base, né, do Bolsonaro. Isso foi simbólico, inclusive o Ricardo Barros com adesivo do Bolsonaro no peito atrás do Arthur Lira. Exatamente. Então, será que o PT vai lançar um candidato? A gente tem uma série de derrotas do PT quando lançou o candidato à presidência da Câmara ao longo dos governos, né, de Lula e Dilma, né? Caso Severino Cavalcante, caso Eduardo Cunha. Por outro lado, esses partidos aqui, União Brasil, PSD, eu imagino que vão querer também ter o seu candidato. Então talvez o PT fará a estratégia de apoiar um outro sem ser um petista, ou vai compor com Arthur Lira. A questão do orçamento secreto, a gente teve um término ali de campanha em que os dois, quer dizer, até o Bolsonaro chegou no término da campanha dizendo que acabaria com o orçamento secreto, foi uma coisa que o Lula veio falando desde o primeiro turno. Como fazer isso? Ou será o judiciário que vai fazer? Essa é a expectativa da classe política. Ainda que o judiciário faça, a questão do pagamento de emendas individuais, formais, continuará. Então, o Lula vai ter muito trabalho pela frente, aí eu concordo com o PC. Quer dizer, essa questão da transição, eu estou aqui pessimista no sentido de que, eu concordo com você, Montiga, acho que o governo não vai facilitar, com isso que eu estou pessimista. Mas mais importante do que fazer uma transição é justamente fazer essa montagem política do Ministério e essa construção de maioria na Câmara, e vale lembrar o Senado. A gente teve um Senado ali que elegeu no primeiro turno muita gente bolsonarista, né? Então o Lula vai ter dificuldade na outra casa também, e é preciso tentar entender se vai apoiar Rodrigo Pacheco para presidência do Senado. Será que o PT vai fazer nessas duas casas? Esse movimento vai ser bem importante nos próximos meses. Vamos para a gente fechar, dar uma passada pelos estados. O Lula tem dito que no dia 1 de seu governo vai procurar os 27 governadores para tratar de temas em comum, de reforma tributária e tal. Mas ele também não vai encontrar um grupo de governadores muito favorável, né? Ele conseguiu eleger o PT, elegeu 4 governadores no Nordeste, teve votações expressivas em estados importantes, mas não dá para dizer que tem maioria entre os governadores, né? Teve alguma surpresa nesses 12 estados aí onde teve segundo turno, Thiago? Bom, primeiro falando sobre a dificuldade dele com governadores, bom, a gente tem um Sudeste aqui com Zema, Tarcísio e Cláudio Castro, né? 3 aliados de Bolsonaro. Por outro lado, Tarcísio, a gente fechou aí as eleições, ele sinalizando claramente que está disposto a um diálogo com Lula. E vamos olhar sempre o interesse do Estado de São Paulo. E observe que para que a gente possa trazer política pública para o Estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal.
O Zema também, né? Só que o Zema teve essa reta final de campanha com muitos discursos e o próprio Lula atacando ele e o Zema também, coisa que a gente não viu o Tarcísio fazendo tanto e o Cláudio Castro muito menos, né? A gente brincou aqui na semana passada, Cláudio Castro, a gente viu poucas mobilizações de Cláudio Castro na comparação com o Zema, e o Cláudio Castro do partido do Bolsonaro, fora o primeiro turno. O Cláudio Castro deu uma entrevista para o Globo dizendo que não criticaria o Lula. Tinha falado aqui que ele tinha ido para a final da Libertadores ali. Eu entendo ele. No sábado. Então, assim, foi um governador que já demonstrou ali ao longo da campanha que se o Lula fosse eleito, ele também teria boas relações com o presidente ali. Então, acho que, ainda que o Sudeste não pareça amigável para o Lula, me parece aqui talvez mais fácil essa lua de mel com os governadores no início do mandato na comparação com Câmara e Senado. Esses governadores aqui também precisam tocar o seu dia a dia, esses governadores aqui também precisam resolver suas contas. Então, acho que, respondendo sua pergunta, mesmo governadores, né, começando a falar dos resultados dessa noite aqui nos 12 estados, vamos falar do Eduardo Leite, por exemplo, eleito na terra do Maltique, no Sul. Eduardo Leite não declarou ali apoio a Lula, né? Mas está claro também que será um governador de diálogo, não vai começar o mandato. Eduardo Leite sabe o quanto foi difícil governar o Rio Grande do Sul nos 4 anos, na questão fiscal. Ficou muito perto de perder uma eleição. Então, mesmo um governador ali de um enclave bolsonarista, a gente falou aqui no início, né? Impressionante como o Onyx não venceu essa eleição lá, já que o Bolsonaro venceu no Rio Grande do Sul, como eu mostrei aqui nos dados, ampliou a vantagem no Sul. Mesmo assim, o Eduardo Leite venceu e mesmo assim, agora ele sabe muito bem que é hora de governar, assim. Então, acho que na relação com os governadores eu não consigo ver dificuldade para o Lula e fora nos outros estados que ele conseguiu aí que aliados vençam. Acho que é a grande vitória ali do Jerônimo na Bahia, que acho que a gente vale falar um pouco aqui, numa eleição que o ACM Neto começou muito na frente, o Jerônimo extremamente desconhecido, todo mundo achava que o Jacques Wagner seria o candidato na Bahia, que liderava as pesquisas quando era o candidato, ele do nada tirou a candidatura, do nada inventou o Jerônimo, um secretário de educação pouco conhecido, e o Jerônimo foi e venceu uma eleição. E acho que já no primeiro turno ele demonstrava ali que venceria, porque ele chegou muito perto da vitória, assim, né? O Jerônimo, quando foi lançado, é bom lembrar que o comentário era que o Jacques tinha um acordo por baixo dos panos com a ACM Neto para entregar para ele o governo. Porque... E eu também lembro de falar com você no nosso primeiro ou segundo programa, mencionei, não, a ACM Neto tá eleito, e você, olha, veja bem, não é por aí, não sei o que, acho que pode ser diferente. Eu devia ter apostado, né? Mas quem apostou fui eu, né, meu amigo? Eu e o Thiago. É que eu acho que a verdade é que a gente vê um país completamente dividido, né? E o Nordeste, os números do Lula no Nordeste são realmente impressionantes, assim. O Lula tem 76% dos votos no Piauí. Na Bahia ele teve 72% dos votos. É muito impressionante. Fazendo uma média, deu quase 70-30 no Nordeste para o Lula contra o Bolsonaro. Não, exato. E aí é que ele ganha a eleição, né? Porque se não fosse o Nordeste, o Bolsonaro teria ganho. E aí, no caso da Bahia, você junta a força do lulismo, do PT, com uma máquina pública. A máquina do governo estadual é deles desde 2006, então realmente era inevitável o crescimento do PT. Agora, ao mesmo tempo, o ACM Neto tinha sido um prefeito muito bem avaliado de Salvador, que tinha conseguido eleger o sucessor com a maior votação entre as capitais na eleição passada, né, na eleição de 2020, que realmente não conseguiu convencer o eleitorado baiano a tirar o PT do poder. Acho que o ACM Neto, essa coisa de prefeito bem avaliado que vai disputar uma eleição de governador, mostra que isso não é tão simples, né? Porque foi o que aconteceu com o Calil também, né? Um prefeito muito bem avaliado que foi disputar uma eleição para governador, não conseguiu. A gente teve mesmo o Eduardo Paes em 18 aqui, tentando ser candidato a governador, não conseguiu. Esses saltos não são simples, né? E aí, principalmente, lidando com um candidato que tem a máquina. Então, assim, o PT cria agora uma hegemonia na Bahia impressionante, né? Com o resultado do Jerônimo, e que acho que fez toda a diferença ali pro resultado do Lula.
É importante a gente falar também sobre como fica o PSDB, né? Especialmente o Eduardo Leite, né? Que venceu a disputa no Rio Grande do Sul. E parece, até pela maneira como o Eduardo Leite quase se classificou como um candidato à presidência da República, que ele passa a ser o nome mais importante do PSDB nesse momento, à frente de um governo do estado, né? Ele enfrentou uma campanha difícil, de fato, quase ficou de fora do segundo turno, como o Thiago falou. Agora, ele conseguiu prevalecer de uma maneira muito contundente, com 10 pontos de diferença em relação ao Onyx nesse segundo turno, e a minha dúvida é até que ponto ele vai usar desse segundo mandato, de fato, para novamente fazer uma investida para buscar a presidência da República dentro de 4 anos. Eu acho, Monte, que quando terminou o primeiro turno, a sensação era de que o PSDB tinha acabado, né? Só que não. No fim das contas, o Eduardo Leite eleito governador, a Raquel Lira eleita governadora de Pernambuco, quebrando ali não só o período do PSB à frente, mas da esquerda à frente do estado, né? Ela, que foi uma prefeita muito bem avaliada, conseguiu superar a Marília Reis. Super apoiada pelo Lula, né? Então a Marília tempo todo exatamente ficou tentando jogar o Bolsonaro no colo da Raquel, a Raquel não caiu nisso e mesmo assim... Num estado que deu 67% dos votos para o Lula. E além disso, eles ainda ganharam o Mato Grosso do Sul, né? Com o Riedel. Então, o que eu acho que vai ser interessante observar agora é o que o PSDB vai fazer de agora em diante. Quer dizer, São Paulo não é mais um enclave tucano, é um enclave bolsonarista. É interessante ver o que esse mar de prefeitos que o PSDB tem em São Paulo vão fazer. Eu acho que tem muita chance deles mudarem de partido, pelo menos um pedaço deles mudar de partido. Já se fala que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deve sair do partido. E então é uma dúvida se o PSDB finalmente vai se nacionalizar, né? Vai se reorganizar de forma que as lideranças de outros estados passem a dominar o partido. Acho que faria bem ao PSDB fazer essa troca de guarda. A gente sai de uma eleição em que as figuras do velho PSDB, o PSDB do governo Fernando Henrique, mesmo o PSDB que foi oposição aos governos Lula e Dilma, as figuras centrais ali nos estados, Beto Richa, Marconi Perillo, Aécio Neves, e daí em diante, né, pelo país afora, são figuras que desaparecem, né? As figuras do PSDB que sobram são o Alckmin, que agora no PSB tem um papel central aí, né, no país. Acho que eu estou muito, muito interessado em entender o que vai ser o papel do Alckmin, né? O Mourão foi um vice pouco importante, ele fez algumas falas. Fez marola contra o governo. Fez algumas marolas, mas não foi um vice ativo mesmo, até porque o Bolsonaro não é muito afeito a críticas, então não permitiu, não deu a ele espaço. O José Alencar foi outro tipo de vice, né? Foi um vice que tinha mais voz. O homem dos juros. O Lula gostava da crítica interna que o José Alencar fazia, tinham essa parceria muito grande. O Temer e a Dilma a gente sabe como foi. Enfim, então é interessante ver o que vai ser o papel do Alckmin. Eu acho que o Lula vai tentar fazer dele um vice mais parecido como foi o José Alencar. Talvez dando algumas atribuições mais formais a ele também, não acredito que como ministro, mas com atribuições mais formais. Agora, voltando aqui ao PSDB rapidamente, acho que faria bem ao partido, depois da derrota parlamentar que eles tiveram gravíssima, de uma grande derrota no primeiro turno em vários estados, passar a guarda aí para o Eduardo Leite, para a Raquel Lira. São duas figuras interessantes e jovens aí da política nacional, que podem, de repente, realimentar aí o partido e voltar a encontrar um caminho para um partido que hoje está completamente perdido. Pegada diferente de 18, né? Quando a gente termina a eleição de 18 e a gente também ali meio que decreta a morte do PSDB, que a gente vem decretando ano após ano, era um PSDB de João Dória apoiando o Bolsonaro, era um PSDB de Eduardo Leite apoiando o Bolsonaro. Então foi um PSDB que a gente imaginou que iria, né, mais para a direita, para o lado do bolsonarismo, muitos deputados votando junto com o governo. Agora não, a gente falou aqui de 3 nomes que não se alinharam ao bolsonarismo, então pinta uma oportunidade de fazer ali uma repaginação com figuras novas. Eduardo Leite não apoia
Bolsonaro, não apoiou Lula também, pode criar uma cara própria, Raquel Lira pode criar uma cara própria para o partido. E ele é bem centrista, bem liberal, ele não vai cair para o lado do PT não, o Eduardo Leite. E aí só destacar aqui uma última eleição que eu acho que é relevante, Alagoas. A gente teve a vitória do Paulo Dantas, apoiado por Renan Calheiros. Ali a importância de Alagoas, a gente sempre trouxe ali essa rivalidade do Arthur Lira com o Renan Calheiros, então Arthur Lira apoiando o Rodrigo Cunha, o Renan apoiando o Paulo Dantas que chegou a ser afastado do cargo de governador. Mesmo assim, com uma aproximação do Rodrigo Cunha na reta final ali, o Paulo Dantas se elegeu, portanto o Lira tem uma derrota ali no estado dele, tem uma derrota na eleição presidencial, tem uma derrota no estado dele. Ele que chegou a querer lançar um outro candidato, queria lançar o JHC, prefeito de Maceió, então enfim. Não foi uma noite boa por Arthur Lira, que apareceu imediatamente reconhecendo ali o resultado do Lula, a ver qual vai ser a postura dele nos próximos meses. Gente, antes da gente encerrar, então, só um comunicado aqui para os ouvintes do Ao Ponto. Este é o penúltimo episódio com a participação de Roberto Maltic. Você vai me abandonar, né, Maltic? É isso mesmo? Eu vou te abandonar. Nos abandonar, né? Abandonar todos vocês. A redação inteira do Globo. No dia a dia. Quantos anos de Globo? Chorem. 13 anos de Globo. Eu tomei uma decisão minha, pessoal, individual. Adoro essa casa. Tenho muito respeito ao Globo, aos meus colegas, a todos vocês. E só que surgiu uma oportunidade e eu vou mudar um pouco a minha rotina, o tipo de vida que eu levo, e eu vou continuar em contato com o Globo. Agora, é muito difícil para mim falar assim. Eu tô falando aqui com vocês de coração partido, porque a gente tá aqui de madrugada, depois de um dia tão importante quanto esse. Eu olho aqui para trás, essa redação enorme, esse monte de gente. Hoje foi um dia pulsante, é disso que a gente vive há tanto tempo, né? São 23 anos já que eu vivo dentro de uma redação, mas eu vou fazer, como diz lá no Sul, eu vou dar um peitaço, né? E a gente... a vida tá aqui pra gente fazer essas escolhas de vez em quando, buscar coisas que a gente entende que pode ser melhor, e qualquer coisa eu grito aqui. O Paulo Celso, editor executivo, o Thiago, editor de política, o pessoal barra pesada aqui do Globo. Ô, gente, e aí, tudo bem? Mas não é disso que eu tô, né? Não tô pensando nisso. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Carol, maravilhosa, minha amiga, minha parceira, 3 anos, a gente fez e aconteceu aqui. E assim, trazendo, eu acho que a gente busca aqui manter a qualidade do Globo, né? O nível de qualidade da informação, ser isento, trabalhar com a notícia, com os fatos. É tudo isso que a gente busca aqui no Ao Ponto, é isso que o jornal trabalha, e são os valores que eu trago comigo, que eu levo para onde eu for, que já vieram comigo de outras jornadas, mas que aqui certamente é a casa que eu mais tempo trabalhei, e certamente a casa que mais me deu e que eu mais aprendi também. Então não tem muito o que falar, a não ser agradecer, e torçam por mim. Show de bola, pô. Eu queria te desejar muito boa sorte. Acho que você fecha com chave de ouro aqui. Acho que todos nós, né, fechamos com chave de ouro aí essa cobertura, uma cobertura histórica que eu acho que vai marcar nossas vidas aí. E aí é muito legal ser jornalista, né? Eu acho que isso é um negócio importante da gente falar, assim, como que dá trabalho a gente fazer isso aqui todo dia, ler muito, apurar muito, tentar, né, separar o joio do trigo dessa coisa da informação e da opinião e da informação falsa, né, que foi acho que foi uma marca dessa eleição, né? Teve muita mentira, muita desinformação circulando. Então eu fico muito feliz aqui de ter feito com vocês esses 11 programas que a gente fez. Começamos lá em agosto, né? E, enfim, acho que você fecha com chave de ouro aí. Parabéns, obrigado pelos convites aqui para participar. E, enfim, acho que a gente entregou uma cobertura aqui, que a gente fez o esforço aqui maior possível para ser o máximo... Enfim, o máximo isento, o máximo respeitoso com o leitor. Maltic, eu queria te agradecer muito. A gente teve o prazer de se conhecer em Brasília. Você
ainda na Rádio Gaúcha, e aí você teve uma trajetória, passou por outros lugares, fez rádio, fez televisão, um jornalista absolutamente completo, fez jornalismo investigativo, jornalismo político. Acho você um dos profissionais mais dedicados, empenhados e sérios que eu conheci na minha carreira, e lá se vão 18 anos. E eu tenho certeza que você vai realizar tudo que você quiser nessa nova jornada. Você é um grande profissional e tenho certeza que continuará nessa trajetória iluminada aí pela frente. Só posso te desejar toda a sorte e obrigado pela parceria aí por todos esses anos. E eles têm um almoço para pagar pra gente ainda, do primeiro turno, né? Faltou falar, gente. Só lembrando que o almoço era se teria ou não segundo turno. Verdade, só lembrando o elemento aqui. É verdade. Ninguém foi corajoso de arriscar o segundo turno, mas tudo bem. Eu e Paulo Celso estamos devendo. Faltou eu falar, eu só tenho a agradecer ao Maltic. Quando eu caí aqui nessa redação do Globo, vindo de rádio, né, de 18 anos de rádio, o Maltic praticamente me pegou pela mão quando eu tive que fazer fechamento de papel, enfim, é outro mundo, né? Nunca tinha feito jornal impresso, então o Maltic realmente me pegou no colo nessa vinda para cá. E depois foi ele que me chamou para esse projeto de podcast, na verdade. Eu não estava desde o início, o Maltic estava, e ele é que teve a ideia de me chamar. Não, tem que ser a Carol e tal, e acabei vindo parar aqui no Ao Ponto, e já estamos aqui nessa missão há 3 anos e pouco. Sentirei falta de você me ligando 10 vezes por dia, Maltic, apesar de eu reclamar. Porque o Maltic é uma pessoa que liga, ele não pergunta se você pode falar, ele vai e te liga. E eu reclamava, mas agora eu vou ficar com saudade, eu sei bem disso. Sucesso para você, amigo. Paulo Celso Pereira, Thiago Prado, muito obrigada, gente. Até a próxima e o almoço semana que vem, por favor. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau. Obrigado, Carol. Obrigado, PC. Obrigado, Maltic. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Amanhã estamos juntos. É o seu último, derradeiro. Grande abraço, pessoal. Tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Cultura, do UOL e do jornal O Estado de Minas. A produção é da Júlia Pina e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.